Fala, meu povo do Brasil varonil, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Então, vamos lá para sexta-feira, pré-carnaval, aí todo mundo já é animado para festança, né? Mas está acontecendo algumas festas no Brasil que a gente precisa comentar. Bom, vou começar comentando aqui. Basicamente, eu vou comentar algumas notícias da semana que, obviamente, a gente não abordou em outros Provodrops. Na verdade, era para ter uma live aqui no Provocações. Sempre de sexta agora nós teremos lives e aí será eu e o Kelvin comentando algumas notícias, mas hoje por problemas técnicos a gente não fez. Então nas próximas sextas vocês já fiquem cientes disso. Mas então eu vou comentar aqui algumas notícias que nós ainda não abordamos e aí eu vou começar primeiro pela indicação, né, depois pela exoneração ou a desistência de indicação para suplência pelo Moro da Ilona Cisabona e para o Conselho de Penitenciária e Política de Segurança Pública. Então, primeiro ele fez a indicação, teve uma gigante repercussão aí pela base apoiadora do Bolsonaro, principalmente aí base, eu digo, não só influenciadores, né, da direita e da base do governo que ajudaram a ele elegê-lo com propaganda, com desmistificações de uma série de notícias, e aí eu incluo Terça Livre, Bernardo Custer, algumas pessoas que falaram contra Beni Barbosa, falaram contra a Zabó, mas também do eleitorado dele, né, pelo posicionamento político e ideológico da Ilona. Então, a primeira coisa que eu quero comentar aqui, e aí algumas pessoas falaram, o próprio Alan do Terça Livre falou isso, né? O Moro quer competir com o Bebiano, né, errando dessa maneira, uma mulher completamente contra as políticas e pautas defendidas pelo Bolsonaro, mas a primeira coisa que eu quero definir aqui é exatamente isso. O Moro em si, ele faz parte de uma ala técnica do governo. Ele tem seu mérito, obviamente, pela Operação Lava Jato, pelo seu posicionamento pela criação, por exemplo, do pacote anticrime, que será votado no Congresso, acredito eu que passe em grande parte, provavelmente não aquela parte que foi desmembrada de Caixa 2, mas aí não por conta do Moro, mas sim por conta da corrupção institucionalizada que tem ali no Congresso, apesar da renovação ainda existe. Mas ele é um cara, juntamente com Guedes e com algumas pessoas de infraestrutura do governo, da área militar, da parte técnica do governo. E a parte ideológica, e aí eu coloco, por exemplo, o Ricardo Salles, Ricardo Vélez, Damares Alves, do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, e Eric Araújo, como diz o Marco Antônio Villa, que quer fazer uma cruzada e coisa e tal, né? Esse sim é da área ideológica. Ideológica eu estou falando aqui num sentido mais lato sensu, né? Claro que o conservadorismo, que é o que o governo se autodeclara, e eu de fato acredito que o seja, o conservadorismo por definição não é uma ideologia, né? Ele é exatamente a ausência de ideologia, porque o conservadorismo preza por manter suas instituições e não seguir um conceito do campo das ideias formados, que seria exatamente a ideologia, ver a sociedade num espectro pré-definido por algum tipo de conceito ou múltiplos conceitos. Então o conservadorismo é o oposto disso. Então eu estou obviamente falando de um sentido mais lato sensu, para ficar mais explicativo. Mas então, o Moro não integra essa ala, ele é de uma parte técnica, e algumas pautas, pessoalmente penso até que discorde muito do Bolsonaro e seja assim de um viés muito mais progressista, muito mais, digamos, social-democrata, alinhado mais com ideias, por exemplo, de PSDB, talvez já teve proximidades ali com Aécio Neves. Então veja, o Moro ele não adianta requerer isso dele, porque se você for falar, e aí as pessoas apontaram o dedo, e com razão, da Ilona Zabó, sei lá como falam, né? Cada um está falando de um jeito o nome da mulher, mas basicamente é isso. Então, se você for sentar com o Moro e falar, olha, ela tem relações, o instituto cujo qual ela faz parte, Instituto Igarapé, tem muito relações estritas ali com o FHC, tem relações estritas com o George Soros.
e falar que isso é parte de relações globalistas que tentam fazer intervenções supranacionais no Brasil e em outros países, ele provavelmente vai rir da sua cara ou vai te chamar de conspirólogo, porque ele não tem essa visão. Globalismo, que é uma coisa real, né, e que foi muito bem definido, inclusive, em um debate que tem de Alexander Dugin, né, esse sim, um ideólogo russo, e o professor Olavo de Carvalho tem aquele livro, se eu não me engano, é A Nova Ordem Mundial, os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, alguma coisa assim. Está muito bem definido e discriminado lá como é o globalismo real. Claro, o real, não essa paranoia de teoria de conspiração que tem para tudo quanto é lado, é Illuminati, é maçom, é os cruzados, é qualquer coisa, mas assim, o globalismo real, que acredito eu se dividir entre os metas capitalistas, e aí você sim está falando de George Soros, está falando de Clube Bilderberg, está falando, na minha visão, até de metacapitalistas como o Mark Zuckerberg, que utiliza do capitalismo, esses são os piores de todos, utilizam-se das benesses do capitalismo para manter ali um oligopólio, uma oligarquia, né? Então veja, a parte do globalismo russo-chinês, eurasiano ali, e a outra parte que seria a sociedade, a Irmandade Islâmica, né? Então esse se configuraria as instituições globalistas que têm, por definição, e almejam intervenções em democracias, em estados, de formas supranacionais, com instituições como, aí sim, financiamento de ONU, financiamento de políticas da ONU, né? E daí a crítica de muitas pessoas da direita à ONU, enfim, ONGs, como é o caso do George Soros, que ele financia de monte. Se você sentar e falar isso com o Moro, ele não vai entender isso, porque ele tem seu mérito jurídico, foi um excelente juiz, provavelmente talvez volte a ser até no STF, mas ele não entende isso. O que ele entende são essas outras pautas, né, jurídicas, enfim. Ele não entende essa questão toda ideológica, essa questão toda. Então as pessoas ficaram muito surpresas com a Ilona Zabó no governo, mas veja, o Moro, ele não tem essa capacidade. E aí o mérito do governo, e aí eu digo não só do governo, mas da população, que está muito mais atenta, fazer pressão, como fez no caso da Zabó, e ter aí sim, surpreendentemente, uma resposta do governo, porque quando em alguns anos atrás você veria uma resposta tão imediata de um ministro do Planalto ou de um congressista por pressão social nas redes sociais, enfim. Então você vê que realmente a influência está gigante, né, da população, está mais ativa nisso mesmo. Então esse é o ponto que eu queria fazer. Primeiro, o mérito da pressão que foi feita, a coerência do Moro de admitir o erro e voltar atrás, apesar de com ressalvas ali, né, fiz uma meia-culpa com a Ilona. E por fim, esse alerta que fica: o Moro não faz parte dessa ala, como eu disse, lato sensu ideológica do governo. Então isso já fica de prévio aviso. Aí a próxima coisa que eu queria comentar aqui, né? E essa sim é o que eu vejo de mais perigoso, né? Estou vendo aqui minhas anotações e basicamente assim, a declaração que foi dada pelo Bolsonaro para alguns jornalistas no dia de ontem, né? Que ele admitiu a possibilidade de mudar a reforma da Previdência. Falou sobre reduzir a idade da mulher para até 60 anos, falou de, por exemplo, mudar no benefício de prestação continuada, os valores desse benefício, e falou que o Congresso pode mexer isso. Assim, ao meu ver, completamente precoce. Obviamente que o Congresso vai mexer, mas isso já é sabido pelos parlamentares. O que o governo tem que exatamente lutar contra é essa mudança, meu Deus do céu. Quando o Bolsonaro já fala isso previamente, apesar de que eu vi, por exemplo, hoje a Joyce Halseman, lá na entrevista na CBN, amenizando a fala do presidente, isso, claro que tem
um efeito negativo. A bolsa, por exemplo, caiu 1,77% porque com essa fala dele, porque ele queimou a largada, obviamente queimou. E esse, ao meu ver, nesses 55, não sei, mais de 50 dias de governo, é o maior erro que foi cometido. Eu não coloco aqui falas equivocadas, aquele estresse com o Bebiano para exonerar o Bebiano. Eu vejo isso como grave, vejo como pontos tropeços. Mas essa fala do Bolsonaro eu vejo como todas sendo o maior tropeção, o maior deslize que o governo deu até o momento. Porque, assim, a reforma da Previdência é o mais urgente, é o trunfo do governo, é o que o governo tem que lutar, porque se não sair a reforma, o governo não anda, esquece. Realmente, e tem todo um caráter aí ideológico, tem todo um caráter, pautas morais que serão votadas, que o governo defende. Teve, por exemplo, a pauta com relação ao posse de arma. Sim, tudo isso é importante. O pacote anticrime tem uma série de outras coisas que o governo tem que andar com elas. Mas, assim, sem a reforma da Previdência, eu vou dizer que é um governo, assim, fadado ao fracasso histórico, né? Talvez não imediato, mas histórico, no sentido de não ter uma mudança estrutural devida, que é o mais urgente. Então, assim, qualquer coisa atrelada à Previdência me preocupa muito. E uma frase dessa que faz abrir aí uma margem para uma negociação mais até do que já era prevista pelos congressistas é o que mais me preocupa nesse momento. Então acho que falta um pouco ali de talvez conversa. O Paulo Guedes com certeza não gostou dessa história, mas espero que isso, né, tenha aí mais visão de comunicação por parte do Bolsonaro nas próximas declarações a serem dadas, principalmente com relação à presidência, que é o mais urgente. E aí, para não me estender muito aqui, eu quero falar simplesmente mais de uma coisa mais en passant, que foi o governo americano oferecendo 1 milhão, né, se eu não me engano, 1 milhão de dólares, $1 milhão pela prisão do filho do Bin Laden, o Hamas Bin Laden, que está aí entre Afeganistão e Paquistão, é o que se especula, e que ele teria plano já arquitetado de uma volta ao Irã para ir assumir o governo que já foi o governo, a liderança, né, da Al-Qaeda, que já foi de seu pai. Então veja, tem essa movimentação e é importante, claro, como eu disse lá, falando, né, agora atrelando os assuntos ao globalismo da Irmandade Muçulmana, a Al-Qaeda que faz parte, junto com a Hamas, enfim, outras instituições extremistas do mundo islâmico. Então é importante sempre essas movimentações. Eu acho que isso realmente nos próximos meses aí pode ter desdobramentos catastróficos nesse sentido, porque se teve uma manifestação aberta do governo americano, com certeza a coisa por trás dos panos já está muito avançada. O que eles têm de informações com relação a essa movimentação da Al-Qaeda, com certeza já chegou em um nível bem contundente, né? Então isso é uma coisa a se ver. E finalmente, para finalizar aqui a minha fala, eu quero falar de uma polêmica, né? Uma polêmica que aí, para dar uma descontraída, nem tanto, né? Porque é uma polêmica ainda, mas da Capitã Marvel, né? Que a Carol Danvers, que é a atriz, deu uma declaração muito contundente. Eu vou abrir aspas aqui para ela, né? Porque toda a polêmica se deu porque a personagem, as primeiras pessoas que estão assistindo o filme, eu ainda não vi, não vou julgar o mérito do filme aqui, mas eu vou julgar as reações e a fala da Carol Danvers. Que basicamente a personagem não está rindo, né? Ela está sendo muito sisuda, não tem parte nenhuma, e ela falou que já esperava isso, porque espera-se que a mulher sempre esteja sorrindo e que não cobraram isso de outros atores da Marvel, enfim. Mas você veja, né? Como eu disse, vou abrir aspas para ela. A Carol Danvers, que é a atriz, ela disse assim:
É só uma representação da experiência feminina. É como é. Não me incomodei muito quando vi que aquela havia sido a reação nas redes sociais. É assim que as coisas são. Então ela diz aqui que não tem obrigação de sorrir e tal. E que não cobraram isso. Mas o ponto aqui, a crítica que imagino que as pessoas estão dando, não é porque ela está sisuda e ela, o fato dela ser mulher está sisuda. É que o filme, e aí todo o universo, é só ver a historicidade do MCU, né, do universo dos filmes da Marvel, são filmes descontraídos. Partes dramáticas são poucas, né? É a minoria do tempo do filme. Então ela se manter sisuda para mostrar um posicionamento firme, de mulher firme, simplesmente destoa completamente da obra cinematográfica que é o universo Marvel. Isso é notório, porque a maioria dos filmes tem muito de humor e são poucos que tem dramas mais aprofundados. Então essa é a crítica. Não é o fato dela ser mulher e estar sisuda. É o fato dela ser a Capitã Marvel, integrando aí um universo já pré-estabelecido, com uma estética cinematográfica já pré-estabelecida e quebrando isso. Então essa é a crítica. Então esse é o mimimi, essa é a necessidade de tentar criar uma personagem forte. Ela que é uma feminazi. Isso é notório, né? Não vamos ser meia palavras aqui não. É feminazi mesmo. Então ela tenta defender isso com unhas e dentes e aí fica tentando fazer essa imposição. Espero que o filme não seja muito arraigado dessa carga político-ideológica, que essa coisa da politização de tudo é a pior coisa que nós temos nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos. Então, é isso por hoje. Curtam aí o vídeo, comentem, xinguem as feminazes, pode xingar aí no vídeo, ninguém liga, né? Mas basicamente é isso. Compartilhe com a sua avó, com a sua tia, com o seu avô, com o papagaio periquito. E até a próxima, né? Vai sair na semana que vem o Provocast. Nós estamos gravando aí um assunto bem legal sobre músicas, conceitos de músicas que nós gostamos, empobrecimento musical que nós estamos passando no Brasil e no mundo. E vai ser bem interessante, então entre lá provocações.com.br e entre aqui também no canal do YouTube, que nós vamos ter uma avalanche de vídeos aí para vocês. E é isso aí, até a próxima, tchau, abraço na vovó, na criança, no papagaio e periquito.